Aí tem a lógica emocional. Por que as pessoas ficam tão incomodadas com o que vende? É inveja. Seja bem-vindo ao Mentalidade na Cachola. Abra sua mente para mudanças poderosas. Acionados no final. Mindset é a cultura, né? Que a gente usa. Porque a gente chama de mindset exatamente porque muito da cultura é o teu mindset, né? Porque tem um problema, né? Tem aquelas empresas que o cara tem uma cultura, ou seja, tem um mindset correto, mas ele não sabe estabelecer como cultura de grupo, né? Que é o que o Thiago deu exemplo antes, a questão de como posicionar valores, etc. Mas tem uma grande parcela que não tem nenhum mindset correto. O cara construiu um negócio que juntou 3, 4 pessoas, começou a fazer dinheiro, tem 10 funcionários, 15, mas está carente de um mindset correto. Porque com o tempo, o esforço só vai aumentar em dificuldade para ele manter a empresa funcionando, entende? Porque ele não criou algo que vai se manter baseado no modelo de cultura, no modelo de processo. Então a gente precisa trabalhar o mindset muitas vezes para tirar medos, para abrir os olhos. Vou dar um exemplo que muito tempo atrás eu assisti um show de uma banda chamada Playing for Change, não sei quem já assistiu. São cantores de rua que se uniram, é bem antigo. E eu vi uma palestra desses caras depois de um show e disseram, ó, ao final da palestra, vocês podem ir lá na banquinha que tem aqui ao lado do palco, que nós vamos estar distribuindo CDs autografados de graça. Eu não sei se a tua audiência sabe o que é CD, mas depois pode procurar no Google, né? Procurem isso, Bush? CDs. É que eu sou de outra geração, é Incas. Vocês vão achar. Eu lembro que eu queria muito pegar aquele CD. E o meu amigo do lado dizia, não, Bush, 40 minutos de fila, cara, tá louco. Eu, cara, mas é de graça. Ele, cara, 40 minutos de fila. E nós ficamos naquele debate. Até uma hora que eu perguntei pra ele assim, cara, mas tu tá enxergando a fila ou o CD? Às vezes o empresário não enxerga o CD, ele tá enxergando só a fila. Então a gente também precisa desbloquear ele muitas vezes, porque ele tem um potencial absurdo, mas ele só vê dificuldade, ele não enxerga o norte que tá nele. Mas por alguma razão da criação da vida, que todos nós, de certa forma, temos, ele ainda não teve essa mudança. Então é importante esse trabalho também. Tem uma coisa que você falou sobre mindset que me veio à memória aqui na hora. Eu já tive contato com alguns empresários que estão no Simples Nacional. E no Simples você tem um limite de faturamento para não sair do Simples. Porque depois do Simples realmente fica complexo. Porque o Simples é uma única guia de imposto. Aí depois você vai para presumido ou lucro real. E aí é muito mais difícil mesmo essa parte de gestão. Até apuração e pagamento de imposto. São datas diferentes, cálculos diferentes. Um é trimestral, o outro é mensal. Um é pela receita, outro é com base em lucro. Então fica bem mais complexo. E você sai do Simples automaticamente quando você fatura mais de 4,8 milhões, se eu não me engano. Aí o que o pessoal fazia? Parava de faturar. Falava, não, eu não quero mais faturar. Então chegava em outubro, tinha potencial para faturar mais, não, agora eu vou tirar 2 meses de férias, eu volto só no ano que vem. E você pergunta, ué, mas por quê? Ah, porque eu não quero sair do Simples. Então eram empresários que tinham a síndrome do Peter Pan, né? Da terra do nunca, não quero crescer. Sendo que se o cara simplesmente rompesse aquela barreira, de fato ia ter um grau maior de complexidade, mas, cara, você tem mais dinheiro para contratar um time, profissionais, para te auxiliar com essa complexidade. E depois, a próxima barreira que você tem que se preocupar é nos 78 milhões, para mudar de presumido para lucro real. E se chegar lá, novamente, é mais problema, mas é muito mais meios de lidar com aquele problema também. Então, muita gente fica pequena porque tem na cabeça que não pode crescer. Esse é o ponto. E o problema é o contrário, é não vender, né? É não faturar. Exato. Tem uma frase do T. Harv Eker, do Segredos da Mente Milionária, que foi um livro que ele mudou a nossa vida. Primeiro que eu gostei muito do livro, a primeira vez que eu li, foi um dos primeiros que eu li, me levou a ler outros livros depois do mundo financeiro, mas porque esse livro foi baseado em um treinamento. Eu levei a Malu no treinamento. Ela não leu o livro, mas no treinamento ela saiu de lá mudada, assim, em termos de percepção do que era vender. Ela tinha problema antes, saiu de lá sem ter problema. Foi basicamente isso. E ele falava que se um carvalho, daqueles que tem 30 metros de altura, tivesse a cabeça de uma pessoa, cresceria só até os 3. Depois falava, tá bom. Deixa quieto. Vou crescer mais não pra não incomodar, né, pra não fazer sombra nos outros. Mas falando sobre venda, aproveitando que você pegou esse gancho, né? Eu tava até vendo aqui os comentários, estou acompanhando um pouco. E venda é uma grande crença limitante do brasileiro, né? E eu fui uma dessas pessoas que tinha crença limitante com venda. Eu tinha muito problema em vender, porque eu achava que vender era praticamente roubar o outro. E hoje eu entendo que vender, na verdade, eu estou ajudando a pessoa. Não vender é um problema. Se eu não vendo, materializa, eu estou impedindo que pessoas que gostam do meu conteúdo e que têm dificuldade em acessar conteúdos parecidos possam emagrecer, melhorar de qualidade de vida, enfim, ter uma qualidade de vida no futuro. Pegar esse ponto, porque eu venho de outra bolha, né? Eu venho de um mundo talvez muito mais analítico,
um mundo muito mais, até de certa forma, analógico, porque eu trabalho com empresa de tecnologia. Eu lembro quando eu conversei com o Thiago, antes de tomar a decisão, né, da gente montar essa iniciativa, porque a visão de quem não, de fora é que, o que que acontece? Se a gente pegar a cada 100 pessoas na internet vendendo curso, talvez meio seja positivo, seja bom. Porque é como qualquer mercado, né? E talvez se crie uma imagem equivocada muitas vezes, porque quando eu vim para cá, a nossa preocupação era qual? Pô, Bush, quantos executivos no mercado iam pedir demissão no auge de carreira para ensinar outras pessoas? Quem faz isso? Quantos vocês conhecem? A gente conversando disse, pô, vamos fazer isso, porque a gente pode ser remunerado da mesma forma que tu era, mas ajudando muito mais gente. Só que as pessoas olham sempre pro lado, ele quer vender curso. Não, cara, eu quero ajudar pessoas. E eu vou ser remunerado para fazer isso. Você vai ser, ele não é remunerado pro tempo dele. Então, isso também é um pouco do empresário, porque ele tem às vezes a limitação de não entender que ele está oferecendo algo para ajudar a vida de alguém. E ele também tem que desbloquear nisso. Porque às vezes a empresa ele não cresce porque ele tem receio de se posicionar a fazer marketing do produto dele. Se o cara tem valores éticos, bem posicionado, tem uma oferta adequada, cara, desbloqueia esse lado. Né? Posso falar um pouquinho disso, cara? Eu adoro esse tópico, assim, cara. Primeiro de tudo, né, vamos separar em duas partes. Uma parte mais lógica, técnica, e depois uma parte mais emocional. A parte mais lógica, técnica é assim, ó. Existe um problema cultural, não só no Brasil, mas sim no mundo, pela nossa herança do sistema de ensino. Né? E quando a gente olha para o Brasil, a gente tem certos temas e tópicos que a gente passa muitos anos da nossa vida estudando. Né? Então, a gente aprende tudo sobre biologia, tudo sobre geografia. São muitas coisas que muitas delas são realmente muito relevantes, mas de uma forma geral, existem muitos temas que ficam escondidos em algum lugar, que não são ensinados na escola e muitas vezes nem na faculdade, e a maioria das pessoas também acabam nem fazendo faculdade, e que são essenciais no nosso dia a dia. Então não ensina-se sobre dinheiro, né? E aí, no futuro, os casais terminam por plano de dinheiro, as pessoas ficam depressivas por causa de dinheiro, as pessoas, elas morrem muitas vezes, se suicidam por causa disso, não tem dinheiro para pagar a saúde, educação, nada, por causa de dinheiro, né? Pela falta dele. A gente não aprende sobre negócios, não aprende a gerir pessoas, não aprende a empreender, só aprende a virar lá uma pessoa que vai entrar num processo operacional e nunca vai sair disso. A gente não aprende sobre relacionamentos, a gente não aprende sobre propósito, a gente não aprende sobre controle emocional, a gente não aprende sobre várias coisas que, de uma forma geral, são ou serão a grande busca da humanidade no nosso futuro, na nossa fase adulta. Todo mundo aprendeu um monte de coisa, e se você perguntar, cara, você quer saber o nome de todas as pontes aqui, de tal lugar, ou você quer ter dinheiro? Não, eu quero isso, eu quero dinheiro. A pessoa tá cagando para esse conhecimento, de uma forma geral. Ela prefere isso? E a gente não aprendeu. Então, sob uma forma lógica e estratégica, a gente olhou para esse filão que existe no mercado. E a gente decidiu ensinar o que não foi ensinado na escola. Então, a gente ensina sobre finanças. A gente ensina sobre negócios. A gente ensina sobre, de alguma forma, não diretamente, mas mais indiretamente, sobre controle emocional. A gente tem pós-graduações, uniforma as pessoas, a gente prepara as pessoas para trabalhar no mercado financeiro. E, obviamente, as pessoas desconhecem um pouco do que é o Grupo Primo, mas a gente também tem gestora de recursos aqui dentro, temos mais de 150 consultores de investimentos aqui dentro. Então, a gente é um negócio e que, inclusive, já tivemos term sheets na casa de quase R$1 bilhão, né? Que talvez poucas pessoas saibam, a gente sabe. Né? Então, somos um negócio de valor. Ainda sobre a ótica técnica, quando você quer ter uma opinião formada sobre alguma coisa, a gente pode fazer isso de duas formas, mas de uma forma geral a gente sempre tende a ir atrás do viés da confirmação. Se você quer defender que o que a gente faz não é genuíno, você vai pedir opinião para aquelas pessoas que nunca fizeram nosso treinamento e têm a mesma opinião. Então você vai se juntar numa rodinha e falar, meu Deus, os caras vendem curso, como se fosse algo ruim. Se você vai perguntar para quem fez nossos treinamentos, o NPS do tamanho do desvio de renda é gigante. É mais do que provavelmente a escola onde ele estudou ou qualquer outro lugar que ele aprendeu algum conteúdo. Os NPS dos nossos treinamentos aqui são, em sua grande maioria, acima de 90. É um NPS gigante. A Apple não tem NPS de 90. O Nubank eu acho que não tem também. Não tem. Grandes instituições não tem. A gente tem. Então quem faz, recomenda, adora e acha genuíno. E aí a pessoa sempre vai atrás do viés da confirmação. Por isso que ela não vai atrás de quem fez, que daria uma boa opinião. Ela vai atrás de quem não fez. Nada disso. Temos aqui a lógica técnica. Ou seja, a gente atinge, né, uma oportunidade de mercado. As pessoas elas têm uma transformação e temos esse grande resultado vindo da pergunta que a gente faz para quem fez nosso treinamento, ou seja lá o que for, ou para quem também é atendido na nossa consultoria de investimentos e etc. Aí tem a lógica emocional.
Por que as pessoas ficam tão incomodadas com o que vende? É inveja Então, também. as pessoas, elas geralmente tendem a querer crucificar o outro porque o outro consegue fazer algo que ela Aquilo não que você consegue, né? Qual que é um grande problema de um vendedor? O vendedor muitas vezes sente mal de vender porque ele é inseguro. Porque ele é inseguro. Então ele tem plano de rejeição, plano de aceitação, então ele se sente inseguro. Então ele tem problemas com venda, não é? Por que ele fica inseguro? Porque ele foi muito rejeitado lá no passado de alguma forma, então é difícil ele lidar com isso. E de uma forma geral, todos fomos, ou a maioria de nós fomos rejeitados na infância por motivos diferentes, não é? E aí, de alguma forma, a pessoa também entra no loop onde ela se sente culpada de fazer alguma coisa. E a pessoa do outro lado, quando vê a gente vendendo ou crescendo, ela não tem a capacidade de fazer a mesma coisa, né? E ela acaba preferindo basicamente inferiorizar o outro para de alguma forma se sentir superior. Então,